Bem, gente, bom dia. Continuando aí o que o Fábio falou, é extremamente importante para a gente ter todos vocês aqui. E eu queria, antes de continuar, eu queria apresentar o time que realmente faz isso no dia a dia. As pessoas do Google que estão em contato com todos vocês no dia a dia, fazendo com que os nossos negócios floresçam e que a gente consiga colocar cada vez mais alunos dentro não só do ensino superior, mas de todas as maneiras de educação. Por favor, Vicente e time, levantem. Vamos lá. Uma coisa eu vou garantir para vocês, nessas próximas 3 horas, a gente vai ter aí conteúdos que vão transformar essa nossa manhã numa manhã extremamente inspiradora e reveladora. Bem, o nosso grande objetivo hoje aqui é pensar, né? E pensar sobre educação. Mas mais do que educação é hoje, é como ela pode ser ou, na verdade, como ela deve ser. O filósofo e educador Mário Sérgio Cortella, ele coloca muito bem essa situação. A gente tem um composto de metodologia do século XIX, professores do século XX e alunos de 2013, ou seja, do século XXI. E a gente, no Brasil, tem uma peculiaridade, ou seja, uma complexidade maior, se a gente lembrar que apenas 74% dos nossos professores possuem o ensino superior completo. Bem, isto posto, quais devem ser os primeiros passos para que a gente possa reverter esse quadro? Eu entendo que a gente tem que conhecer cada vez mais o nosso público, a gente tem que conhecer cada vez mais o nosso aluno, e aí, então, conseguir conquistar o seu interesse, engajar esse aluno para que a gente possa fazer uma coisa extremamente importante, ajudá-lo a transformar informação em conhecimento. Ou seja, em outras palavras, o que a gente precisa fazer para criar a escola do século XXI nada mais é do que realizar que esse aluno já está em 2013, ou seja, que esse aluno já é o aluno do século XXI. Isso não é muito difícil, né, se a gente parar para pensar. E esse é um dos principais motivos pelos quais a gente está reunido aqui, né, conhecer um pouquinho mais sobre esse aluno. E esse aluno, ele hoje consome conteúdo e faz buscas de uma maneira completamente diferente e inédita comparado com o que ele fez no passado. Ele faz busca a qualquer hora, em qualquer lugar, se utilizando da TV, do seu computador, do seu tablet e até do seu smartphone. E em qualquer lugar, muitas das vezes até dentro das nossas salas de aula. Então, como é que a gente pode despertar o interesse desse aluno e manter ele focado, né, para que a gente consiga engajá-lo durante todos os nossos cursos? Primeira coisa, a gente tem que conhecer e saber fazer uso de todas essas ferramentas que hoje já estão disponíveis para a gente. Por quê? Porque assim a gente consegue criar esse diálogo. E criando o diálogo, a gente mantém esse aluno interessado e esse aluno cada vez mais focado para aprender todo o conteúdo que a gente tem para disponibilizar para eles. Vale lembrar que a cada dia esse aluno fica mais conectado em todos os meios que existem ao redor dele. Mas isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, não adianta a gente estar conectado sem saber falar a linguagem desse aluno. A linguagem desse aluno ela é muito mais visual do que era no passado. Então é extremamente importante a gente conhecer, né? A gente entender como passar melhor o conteúdo para esse aluno. Então por que a gente não utiliza de uma maneira mais apropriada todos esses recursos que estão aqui? Né, que a gente tem disponíveis para a gente. Não só para trazer esses alunos, né, para as naves de conhecimento de cada um de vocês, seja uma nave física, né, com ensino presencial, seja uma nave virtual, né, mas também para manter esse aluno o quê? Conectado durante todo o tempo, engajado durante todo o tempo. Uma coisa que vocês vão ver hoje aqui é que grande parte dessa tecnologia já está disponível. E um ponto que eu acho que é muito importante e é fundamental é que se a gente não conseguir se apropriar desses recursos, a gente se distancia cada vez mais dos nossos alunos. Por quê? Porque eles já dominam esses recursos. E uma vez dominando esses recursos, eles conseguem nos avaliar na boa ou na má utilização desses recursos. Só para vocês terem uma ideia, lembrando um exemplo aqui, falar do Enem. Todo mundo aqui sabe o que é o Enem, né? O Enem, esse ano, teve mais de 7 milhões de inscritos. E o mais interessante, grande parte dessas pessoas que se inscreveram e fizeram o Enem estudaram para a prova através do mundo online. Um outro ponto que é extremamente importante
para o nosso segmento é exatamente o ensino à distância, o EAD, né, como é conhecido. Na verdade, o EAD já é uma realidade. 1 a cada 7 alunos já estuda à distância. Para colocar em números absolutos, a gente tem 5,7 milhões de alunos no ensino superior presencial e o EAD adiciona mais 1 milhão de alunos. Somando os dois, aí temos 6,7 milhões de alunos no ensino superior. Isso pode parecer uma grande marca, mas, na verdade, é uma grande oportunidade que a gente tem. Basta lembrar que hoje mais de 13 milhões de pessoas já concluíram o ensino médio e ainda não começaram a cursar o ensino superior. Falando um pouquinho de dinheiro, esse nosso segmento ele movimenta 32 bilhões de reais. E vocês imaginem a quantidade de oportunidades que estão aí pela frente, né? Não só no crescimento do número de cursos, na disponibilização de cursos, no próprio crescimento e expansão do EAD e no corpo que está se tornando cada vez mais forte, mais importante para a nossa economia, para o nosso segmento, que é o financiamento estudantil. Mas isso tudo sem levar em consideração ou sem falar no próprio ensino de idiomas. Né? A gente tem uma pesquisa da Michael Page que diz que 11% dos nossos executivos não tem nenhum contato, não tem nenhum conhecimento com inglês. Olhem só a oportunidade que a gente tem se a gente extrapolar isso para a população como um todo e imaginar aí que nos próximos 2, 3 anos a gente vai ter Copa do Mundo e Olimpíadas. Ou seja, resumindo, o nosso mercado já é muito grande, mas ele vai continuar crescendo. E se as oportunidades aparecem, obviamente, os desafios vêm a reboque. O que a gente quer fazer, e aí eu fiz uma brincadeira com a frase do Cortella, o que a gente quer fazer é reconstruir essa frase do Cortella, né? Com o objetivo, de tentar evitar problemas cósmicos, né? Tentar trazer todo mundo para o mesmo lugar no tempo e no espaço, ou seja, trazer a metodologia do século XIX, trazer o professor do século XX, para que todo mundo se encontre com o nosso aluno que já está aqui no século XXI. E esse é um dos principais motivos pelos quais vocês estão todos aqui. Vou colocar para vocês algumas reflexões que o nosso time discute e que a gente tem quando vai conversar com vocês, que eu acho que é extremamente importante, porque uma vez essas reflexões endereçadas, como o próprio Fábio falou, a gente vai ter um país cada vez mais capaz, um país cada vez mais cidadão e, com certeza, as próximas gerações vão se beneficiar delas. A primeira é, como é que a gente consegue trazer esse público que desde cedo já é tão atarefado? Como é que a gente consegue trazer eles para terem contato com esse nosso conteúdo? Como eu falei, seja presencial, seja online. Será que seria, foi boa, né? Será que é através de uma melhoria no mix do online e do presencial? Será que é através do que a gente chama de conteúdo on demand, ou seja, o aluno vai pautar, né? Vai ditar a velocidade do seu aprendizado e vai definir quais são as principais matérias e módulos que ele deve cursar para o seu desenvolvimento? O segundo é, será que a gente está preparado para lidar com esses conteúdos, né, que aparecem cada vez em quantidade maior e de maneira cada vez mais dinâmica, mais online? E o terceiro ponto é, será que nós temos as estruturas preparadas e o nosso time de mestres, eles já estão preparados para fazer o que eu digo de que é proporcionar experiência de aprendizado ao invés de apenas fazer exposições para o aprendizado? Bem, essas questões são apenas um guia que a gente tem para poder seguir essa manhã de hoje aqui. Até porque, mais do que essa parte mais filosófica e teórica, o que a gente vai ver aqui são alguns cases de sucesso. São cases que comprovam que é possível a gente fazer muito mais pelos nossos alunos usando plataformas completamente digitais. E ainda assim fazer dinheiro com esse tipo de modelo de negócio. Bem, para terminar e dar sequência ao evento, eu vou trazer para vocês 2 exemplos de como esses recursos que já estão disponíveis para cada um de nós aqui, para as nossas instituições, estão mudando esse nosso relacionamento com os alunos. O primeiro, obviamente, na época que eu estudei, e alguns de vocês aqui, a gente tinha que ler uma quantidade muito grande de livros. O ponto não é ler os livros, o ponto é carregar os livros, né? E, obviamente, um pouquinho da escoliose, cifose e lordose que eu tenho é de fazer isso ao longo dos meus anos de estudo. Isso, hoje, cabe tudo dentro de um tablet. Bibliotecas inteiras cabem todas dentro de um tablet. E é extremamente interessante porque alguns de vocês já fazem uso desse recurso, proporcionando isso para os seus alunos. E vocês todos aí estão de posse de um tablet.
né? Utilizem isso para que vocês possam trocar contatos entre si através do Google+, fazerem as respectivas anotações, porque tudo que vocês anotarem ao longo do dia de hoje será encaminhado para vocês mais tarde. Essa é a primeira. E a segunda é realmente a utilização dessas nossas plataformas online, como, por exemplo, o Hangout. Vocês querem ver uma coisa interessante? Por favor. Bom dia, Rubens Oda, tudo bem? Bom dia, Lê. O que você está fazendo aí? Conta um pouquinho para a gente. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês, porque eu estou aqui para defender o professor, mas para defender o professor do século XXI, não é o professor do século XX, e filmar uma aula, né? Então aqui a gente está com recurso, a gente está com uma webcam para poder mostrar como que a gente, de uma forma bastante simples, pode filmar uma aula de biologia, transmitir ao vivo e logo depois ela vai ficar disponível no YouTube para quem quiser assistir. E aonde é que você está fisicamente? Pois é, eu estou aqui numa sala do Google, do lado da sala que vocês estão. Na Pinacoteca, mais propriamente, uma salinha aconchegante para poder dar essa aula de biologia. Que legal. E quanto tempo vai durar essa aula? Bom, se eu não errar muito, deve durar 1h e 15. Então, no fim, acho que você vai estar disponível para vocês. É, isso que eu ia falar. Então, no final, a gente pode trazer aqui e mostrar um pouquinho desse teu trabalho aí para todo mundo aqui. Isso aí. Espero que corra tudo bem. Bacana. Obrigado, Rubens. Boa sorte aí na aula e cative os seus alunos. Valeu, um abraço. Muito legal, né? Então, assim, ele está ali numa sala, no corredor ao lado da gente aqui, gravando uma aula que não só vai estar fazendo ao vivo, mas não só, daqui a pouco, no final de 1 hora, essa aula já vai estar disponível para todo mundo que quiser assistir no YouTube. Bem, gente, para a gente começar logo a ver o que a gente tem para aprender aqui sobre a escola e professor e o aluno do século XXI, eu vou mostrar para vocês a nossa agenda aqui. Vamos lá? Antes do recreio, né, antes da merenda, a gente vai ter aqui a Maria Helena, que é responsável pelas pesquisas dentro do Google, junto com o Vicente Carrari. Eles vão falar a respeito do comportamento multitela dos seus alunos ou dos seus prospects e como é que esses prospects estão agindo durante toda a jornada de busca por uma instituição de ensino ou por um curso de línguas, né, para que eles venham fazer depois. Um ponto extremamente importante que a gente vai ver nessa apresentação é que se a gente não estiver usando ou não souber usar o mobile, se a gente não estiver usando e não souber usar o vídeo, e se a gente não tiver tratado bem a nossa loja, ou seja, o nosso site, fica muito difícil realmente atrair esses alunos para os nossos cursos. Em segundo, a gente vai ter o Marco Fisben, que é o CEO do Descomplica, e aí o Rubens Oda também trabalha no Descomplica. Ele vai mostrar para a gente como é que é essa relação professor, como ele falou, professor do século XXI, e toda a utilização dessas plataformas, como, por exemplo, o YouTube, para ajudar a transmitir esse conhecimento. E um ponto importante que a gente vai extrair dessa conversa é que, se existem modelos de negócio 100% na internet, como, por exemplo, esse, é porque existem pessoas que estão 100% do tempo buscando isso na internet. Ou seja, existem alunos buscando por isso. Bem, a gente vai ter um intervalo, como eu falei, para merenda, e é extremamente importante que vocês troquem cartões entre si, toquem conteúdos, se conheçam, porque quem sabe o parceiro do lado de vocês pode estar junto com vocês numa próxima empreitada. Logo depois do intervalo, a gente vai ter a Andréia Namorato, que é doutora em e-learning pela Open University da Inglaterra, e ela é pesquisadora e consultora internacional de EAD. E ela vai nos ajudar a entender como essa disponibilização de conteúdo gratuito online está mudando o ensino não só no Brasil, mas mundo afora. Mais uma vez, se existe isso, é porque tem gente procurando por isso. Depois a gente vai ter aqui uma mesa redonda, na verdade um bate-papo, que eu vou contar aí com a presença ilustre de 3 grandes parceiros nossos. Eu vou contar com o Alexandre Max, que é do Grupo Multi. Eu vou contar com o José Casar, que é do CCAA, e vou contar com a Denise Danon, que é da Estácio. E esses 3 grandes players vão mostrar para vocês o que eles estão fazendo, cada um com o seu principal objetivo, com o seu objetivo core, para utilizar a internet para trazer eficiência, para posicionar cada vez melhor a sua marca e utilizar a inovação para trazer alunos para dentro dessas instituições. Depois, por último, a gente vai ter o Carlos Souza, que é CEO do Veduca, e ele vai dar para a gente uma visão de um case de sucesso, de um novo formato
de educação. Bem, gente, mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês e espero, assim como eu, que essas próximas 3, 4 horas sejam extremamente enriquecedoras para cada um de nós.